Saudações, pessoal! Estamos aqui para a nossa sexta aula da disciplina de Jogos, Ensino em Ciências Sociais e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais a dimensão dos jogos que poderíamos dizer assim, jogos de tabuleiro, modernos, temáticos, ou jogos analógicos temáticos, como eu sugeri aqui, que também costumam ser chamados de Ameritrash Board Games ou Games, simplesmente. Depois eu vou falar um pouco sobre essa designação, mas é importante que vocês lembrem que, em paralelo ao que nós fizemos na aula passada, na qual nós discutimos os Eurogames, ou jogos europeus, o estilo de jogos europeus, não os jogos feitos na Europa, vocês que assistiram a aula sabem disso, do que estamos falando. Nós vamos também falar de um fenômeno que podemos dizer que ao mesmo tempo é um fenômeno psíquico, tanto quanto uma forma de compreender o modo de jogar, ou a motivação de jogar. Por isso vamos falar sobre imersão, além de jogos analógicos temáticos, especificamente. Eu começo com o Dungeons and Dragons, essa versão de 1974. O que vocês veem aqui à esquerda são alguns dos livretos da TSR, com esse nome super empolgante, né? Tactical Studies Rules. Tem tática e regras no nome da empresa que faz jogo. Então vocês podem imaginar que a referência aqui é necessariamente aos jogos de guerra. Começou como um jogo de guerra e jogo de miniaturas tático, o Dungeons and Dragons, e posteriormente acabou se constituindo como um jogo ao longo dos anos 70 e sobretudo nas versões ulteriores dos anos 80, como um jogo mais narrativo, mais temático e cada vez mais, embora ele mantenha esse aspecto, e a gente vai discutir um pouquinho melhor isso depois, quando a gente falar sobre jogos narrativos, ele entra um pouco nessa lógica do wargame, jogo tático de miniaturas. É um dos que não dispensa jamais o uso de tabuleiro e de miniaturas. É possível jogar sem, mas o jogo é feito para ser jogado com tabuleiro e miniaturas desde a sua primeira edição. O que é interessante aqui, pessoal? Por que eu trouxe isso, que é, digamos, poderíamos pensar como um antepassado desses jogos temáticos contemporâneos? Porque os jogos temáticos tendem a ser um pouco diferentes dos Eurogames em vários aspectos. Lembre-se, nós estamos falando aqui de modelos ideal-típicos, né, para resgatar a expressão do Max Weber, nosso sociólogo preferido para falar de tipologias. Então, esses modelos existem em parte na nossa mente aqui, de pesquisadores de jogos, enquanto pessoas que pensam e tentam classificar os tipos existentes de jogos, mas, ao mesmo tempo, as comunidades de jogadores empregam essas expressões, Eurogames e jogos temáticos ou Ameritrash Games. Então são termos êmicos. Êmico aqui distingue-se de ético, e não no sentido de ethos ou de ética e moral, mas no sentido linguístico. Termo êmico é aquele termo que é empregado pelos nativos de um certo campo de pesquisa ou de um certo grupo social para designar algo que só faz sentido para os seus próprios membros. Então não se espantem se vocês nunca ouviram falar das expressões Eurogame ou Ameritrash Game, ou jogo temático, antes de terem contato com a disciplina. Isso são linguagens próprias aos grupos. E qual é o nosso propósito aqui, pessoal, tentando compreender esses jogos? Uma das coisas que vocês vão ver é que esse tipo de jogo, ele também se caracteriza por algo que é incomum a outros gêneros, que é o aspecto cooperativo. No caso do Dungeons and Dragons, especificamente, vocês têm uma assimetria, tem alguém que narra o jogo, né? Lembrando lá do velho Mestre dos Magos, para quem assistia o desenho animado do Caverna do Dragão, vocês vão se lembrar daquela figura, né, Mestre dos Magos, que é o Dungeon Master, e que, como bem pode ser lembrado, o nome do desenho animado não é Caverna do Dragão, como aparece na versão brasileira Herbert Richards,
mas sim Dungeons and Dragons. Então aí vocês já têm um aspecto interessante para pensar nessa figura que nesse desenho animado aparece integrada ao jogo. E não aparece o jogo em lugar nenhum, no final das contas. Né? Ele aparece como uma realidade na qual emergiram os jogadores. E isso é interessante. Esse fenômeno deles entrarem no jogo é basicamente a grande metáfora que nós vamos abordar ao longo de toda essa aula ao falar desses jogos temáticos. O objetivo desses jogos é contar uma história, eles depois podem ser descritos como quem descreve uma história apenas. Você pode omitir os elementos do jogo propriamente dito, as rolagens de dados, o que aconteceu, você pode contar o que aconteceu, muito diferente do que é possível no Eurogame. Né? Você tentar descrever uma partida de azul é, no mínimo, uma coisa estranha, porque no máximo você estaria descrevendo como 4 ladrilhadores estavam trabalhando para construir paredes azulejos em um suposto palácio ou no banheiro de um rei de Portugal, quem sabe. Mas bem, prosseguindo então, esse é historicamente talvez um dos primeiros, não exatamente o primeiro jogo operativo, mas sim, os jogadores no RPG não têm o objetivo de vencer o narrador, a despeito da simetria, e o narrador também não quer que o grupo morra. Ele é responsável pelo desafio, pela adversidade, mas é um papel que demanda uma certa habilidade, porque embora os jogadores saibam que existe o risco deles perderem um personagem, de eventualmente o personagem morrer, isso tem que ser percebido como justo e parte do jogo. Então, isso são particularidades próprias do RPG, a gente vai ter uma aula na qual vamos abordar mais especificamente isso, mas é interessante para a gente ter uma ideia inicial aqui. Aqui, pessoal, eu peguei um jogo que acabou sendo premiado em 1985 com o prêmio do Spiel des Jahres, que a gente já mencionou na aula anterior sobre Eurogames, que é o prêmio máximo dos jogos, criado no finalzinho dos anos 70 e que se popularizou mais especificamente ao longo dos anos 90, sobretudo após a premiação do Colonizadores de Catan, né, o Settlers of Catan, que popularizou o gênero nos Estados Unidos e acabou motivando um pouco esse revival dos jogos de tabuleiro modernos, que a gente observa com mais intensidade a partir da primeira década do ano 2000, mas aqui eu trouxe ele porque ele é interessante em vários aspectos. Quando nós formos discutir jogos como Zork e outros jogos digitais, é interessante como esse material que aparece aqui em cima, que é basicamente um mapa e folhetos de casos, é o que poderia se pensar um jogo do estilo Adventure Game, de investigação digital, só que sem a caixa preta do digital. Aquilo que se faz jogando esse jogo, você vai em diferentes lugares no mapa e o objetivo é tão somente desvendar um caso a partir de pistas indicadas. A versão atual desse jogo, eu tenho ela física, eu posso mostrar na nossa aula síncrona, ela mostra para vocês também os jornais do dia, onde há pistas e há datas específicas, né? Eventos de um jornal anterior podem ter a ver com um caso posterior e pode haver pistas ali, ou haver apenas elementos que vão despistar os investigadores. Né? Parecem interessantes, importantes, podem ter relação, mas pode ser simplesmente uma pista falsa. E a ideia do jogo é, não tem também como perder, mas tem como fazer um score mais baixo. E o objetivo é sempre descobrir o caso e conseguir responder corretamente as perguntas que aparecem no envelope selado ao fim do caso. E é respondendo essas perguntas que você consegue descobrir se você encontrou ou não a resposta para o caso. E ao conseguir responder essas perguntas, você define lá o seu score. Também partindo de quantos lugares foram necessários ser visitados, que isso representaria quanto tempo demorou para descobrir o caso. O jogo pode ser jogado entre várias pessoas ou sozinho, e no caso de várias pessoas, as pessoas fazem escolhas sobre quais lugares ir,
E como é que se vai nos lugares? Você observa o lugar no mapa de Londres e vai à entrada referente no caderninho do caso. Então, aqueles dois folhetos ali, um amareladinho e um branco, indicam basicamente uma lista de endereços que estão todos com letras e números indicados nesse mapa. Talvez seja um pouco difícil compreender como é que funciona, mas o jogo funciona bem. E isso aqui também é interessante. Ele é absolutamente temático, ele é cooperativo e extremamente imersivo, porque as pessoas ficam tentando descobrir, afinal de contas, o que aconteceu, quem foi responsável pelo crime, de um modo extremamente diverso de outros jogos que a gente poderia pensar muito mais abstratos, como o Clue ou Detetive, para pensarmos em exemplos mais comuns, geralmente associados a esse gênero de jogo. Para além disso, nós temos o que talvez seja o protótipo dos jogos cooperativos temáticos contemporâneos, o Arkham Horror, que é essa edição de 1987. E, bem, a grande sacada desse jogo, vocês veem ali que ele tem um tabuleiro na imagem de baixo com, bem, tem os investigadores, tem cartinhas indicando os objetos que eles carregam, as pistas e uma série de casas. O mapa lembra ainda um mapa de Roll and Move. E existia um pouco dessa mecânica também no próprio jogo. Você não ia para onde você queria indefinidamente. Você tinha rolagens de dados. As edições posteriores desse jogo, que nunca saiu em português, o mais próximo que nós temos, que é um sucessor espiritual do Arkham Horror, é o Eldritch Horror, e esse tem traduzido várias expansões. Ele tem vários dos elementos que são comuns a todos os jogos desse caráter Ameritrash. Primeiro, ele pode ser muito fácil ou muito difícil. E ele, sim, é cooperativo desde a sua primeira versão. Por que ele pode ser muito fácil ou difícil? Eu joguei a segunda edição dele, que era gigantesca, com várias expansões. Houve uma ocasião em que a gente venceu o jogo em menos de uma hora, por uma série de particularidades e aleatoriedades. Nós conseguimos vencer lá o desafio, o ancião não acordou, nós fechamos os portais e tudo aconteceu muito rápido. Assim como já houve jogos em que, mesmo com um número pequeno de jogadores, 3 jogadores, a gente demorou 7 horas e ainda perdeu. Então, sim, é um jogo que você pode jogar por muitas horas e todo mundo perde no final. É um jogo cooperativo. Então, ou você ganha do jogo ou perde do jogo. Contra o tabuleiro, no caso, né? Quando eu menciono do jogo. E o que é interessante aqui? Vocês têm vários elementos. A aleatoriedade, o princípio alé lá do Kailoa está muito presente. E esse é um dos elementos que dá a tensão e o drama ao jogo. Não é determinístico o resultado. Você não tem como ter segurança de que vai ser bem sucedido no teste. Por mais que você esteja lá tirando com uma 12, com uma freira que tem bênção nos dados, e estou pensando num caso específico, né? E a 12, quando também você tira um crítico, o dano é dobrado. No caso, o crítico é 6 no dado D6. A bênção faz com que 5 e 6 sejam considerados críticos em um dado D6. Então é 33% de ser dobrado o sucesso. E aí você pode pensar um número pequeno de sucesso e rolar 10 dados. Bem, mesmo assim, 10 dados, cada 5 ou 6 duplicado, não é garantia de que vocês vão ter o número de sucessos necessários. Às vezes eu lembro de casos em que era necessário 3 sucessos apenas e em 10 dados não saíram 3 sucessos. É aleatório, pessoal. Mas esse é um componente de drama e tensão. E isso daqui é exatamente o oposto daquilo que vocês veem como características principais dos Eurogames, como vocês podem ver na nossa aula anterior. Outra coisa que vocês também observam é que tem muito mais texto, muito mais descrição. O Arkham Horror tem uma característica na sua segunda edição, que é bem mais complexa que essa, de que você lê cartas e basicamente é um jogo sobre enlouquecer e ficar aleijado.
tentando evitar que um horror cósmico acabe com o mundo ou faça alguma coisa muito ruim acontecer com a cidade de Arkham, essa cidade ficcional criada pelo Howard Phillips Lovecraft, em base em Salem. E na maior parte dos casos há uma descrição de uma situação e algum teste. E, bem, a perícia que vai ser feito o teste é aleatória, tu não sabe quando pega a carta. Ela descreve ali, tem a ver com o que é necessário para a carta, mas você não está preparado previamente. Então é totalmente tático e não tem como se preparar ou se repreparar para o desafio. Você vai ter sempre um desafio de cobertor curto. Outra coisa é que não acontecer nada é bom nesse jogo. Ou seja, nada ruim acontecer já é uma grande coisa, já que o jogo é difícil. E todos os jogos cooperativos tendem um pouco a ter essa ênfase na dificuldade. Aqui nós temos um outro elemento, um outro modelo. Essa é a versão norte-americana do Hero Quest. E, bem, não precisa de muita criatividade para perceber que, nesse caso, o que aconteceu foi que se adaptou para jogo de tabuleiro o Dungeons and Dragons. Nós tivemos uma versão desse jogo no início dos anos 90 pela Estrela, no Brasil. A diferença principal é que ela não tinha miniaturas, todas as miniaturas foram substituídas por estandes de papelão. Então, essas miniaturinhas vermelhas ali que vocês veem no verso da caixa e amarelas, branco amarelado por causa dos monstros, não existiam na nossa versão brasileira, o que reduziu o custo, obviamente. E a diferença principal desse jogo para um RPG é que ele é cooperativo assimétrico, no qual um jogador ficava atrás daquele escudo, tem um mago ali representado no escudo com uma ordem de monstros, e o jogador é não um narrador, ele é um jogador, ele quer vencer os heróis. Então, o jogo tem uma série de elementos que regram o modo como tanto o jogador que é o Overlord, ou mestre do mal, o que quer que seja ali na descrição, varia de acordo com a versão do jogo, e outros jogos também criam formas diferentes de descrever o que seja esse jogador assimétrico. Mas ele não tem a função do mestre, que é manter um desafio, mas permitindo que os jogadores sigam na história. Não, é um jogo de tabuleiro. É estritamente um jogo tático de miniaturas, só isso. Tem uma história, tem uma narrativa, você pode contar a história depois, o que aconteceu. O bárbaro entrou na sala, o elfo fez uma magia. Ele também mistura classes de personagens com raças de personagens. Raça anão, raça elfo, bárbaro. Eles são ao mesmo tempo classes e raças, algo parecido com o que era nas primeiras versões de Dungeons and Dragons. E ele cria um pouco esse protótipo dos jogos de Overlord, que até hoje existem em várias versões. A tendência atual tem sido substituir essa figura do Overlord, ou do antagonista assimétrico do jogo, por aplicativos digitais que fazem essa função, ou por algum tipo de inteligência artificial que supriria o lugar desse antagonista. E geralmente eles têm 4 jogadores, se for totalmente cooperativo contra o aplicativo, e 5 jogadores no caso de algum ser Overlord. Até 5 jogadores, né? 4 cooperando e 1 antagonizando eles. Por que eu menciono isso? Isso é um outro modelo de jogo temático que ao mesmo tempo tem elementos cooperativos, mesmo que assimétricos nesse caso. Não perdendo o espaço, a Grow lançou a versão da TSR para o Dungeons and Dragons, saiu mais ou menos junto também no início dos anos 90, do Hero Quest, que é uma versão introdutória ao Dungeons and Dragons. Tinha os níveis iniciais dos personagens ali, standzinhos de papelão mais simples do que os do Hero Quest, era um papelão fininho, dobrável, mas bem mais complexo. E as dungeons também variavam de acordo com a história. A ideia é que você usaria masmorra, mas eu mesmo, quando joguei esse, a gente fazia muitas vezes sem mapa, ou representando pecinhas de war, desenhando aquilo que estava acontecendo, sem tanta precisão em relação aos quadradinhos, né? Diferente do que aparece aí
que tem nas versões iniciais do jogo, que vem já com uma aventura pronta, usando esse mapa, essas masmorras, que é dupla face. E o que é interessante? Aqui ele lembra um pouco o Hero Quest, mas não é o assimétrico com Overlord. É um RPG mesmo. Mesmo que exista também uma masmorra de um mago, até o nome é parecido do mago, da masmorra, da história inicial. Aqui o que eles fizeram? Eles transformaram um RPG clássico em um jogo de tabuleiro de caixa que acabava servindo como introdução. Não foi à toa que logo depois abriu, também comprou os direitos e lançou o Advanced Dungeons and Dragons, que era, digamos, a versão completa desse jogo que aparecia aí. Tinha uns folhetinhos de regras e uns fichários, muito bonitinhos até por sinal, bem práticos, mas que era muito simplificado. E como dá para ver já nessa mesma distância, cheio de tabelas e bastante complexo, como era o Dungeons Dragons, mesmo nas suas versões mais elementares. Então aqui nós já temos um jogo narrativo, cooperativo e visando novamente produzir uma imersão narrativo-temática. Ao longo dos anos 2000, aqui à esquerda está o Arcane Horror, que não está todo o jogo e todas as expansões, isso daí são basicamente algumas das expansões, pelo que eu estou vendo ali, são 3 expansões e o jogo base, as 3 expansões iniciais de caixa e as cartas todas empilhadas numa mesa. Obviamente não se joga assim, né? Isso daí é mais uma exposição de elementos. E aí vocês têm essa profusão de cores e ícones e complexidade que é muito característica desse gênero de jogo temático. À direita, vocês têm um jogo um pouquinho posterior, o Pandemic, que é de 2008. Chega a ser irônico, depois a gente está vivendo há quase 2 anos uma pandemia, né? Tem um jogo com esse nome, mas ele já existia antes, ele não foi criado em relação à pandemia, como vocês podem ver. E ele é diferente em vários tópicos, embora ele tenha um componente temático. Mas e tem elementos aleatórios também, é cooperativo, mas esse daqui não seria exatamente ou estritamente o que poderíamos pensar como um típico jogo Ameritrash. Ele é quase um híbrido, porque ele tem vários elementos de administração de componentes e previsibilidade de duração de jogo que lembram um Eurogame, mas a tensão e o drama, ainda mais nessa forma de jogar cooperativamente e a dificuldade de um jogo cooperativo, ele é considerado um jogo muito difícil, mesmo no modo fácil inicialmente, as pessoas quando jogam perdem, porque demanda que os jogadores joguem muito, muito em sincronia. Diferente de um Arkham Horror da vida, que mesmo jogando em sincronia, às vezes não é o suficiente. Então Pandemic é um jogo diferente, mas são 2 jogos de caráter cooperativo também, que é a ênfase que eu estou dando nesse momento inicial da exposição da aula. E aqui talvez a gente possa ter esse jogo que está representado aqui é a terceira edição de um jogo chamado Twilight Imperium, que foi é considerado talvez um dos, até hoje, um dos mais, como poderíamos dizer assim, épicos, como dá para ver pela mesa, né? Jogos de tabuleiro desse gênero, Ameritrash. Esse é um jogo de mesa cheia, com o máximo número de jogadores. E, como vocês podem ver, o tabuleiro é muito grande, modular, ele é montado com esses hexágonos, representa uma galáxia e cada rodada do jogo representa talvez centenas de anos nessa mega space opera que tem elementos de jogo de guerra, mas não é um wargame. É uma forma bem simplificada de combate o que aparece nele, muito definida por sorte. E nessa versão, a terceira edição especificamente, até brinca com alguns elementos do Star Wars. Existe uma nave de batalha que se chama War Sun, ou Sol da Guerra, que é basicamente a Estrela da Morte,
E nesse jogo tinha uma exceção de regra lá onde um caça, que é a menor unidade, poderia, com muita dificuldade, se tivesse vários sucessos críticos, destruir um Warsam. Basicamente, refazendo aquela cena do episódio 3 do Star Wars, né? Que o Luke vai lá e dispara uns mísseis de plasma, eu acho que é, não lembro ao certo, e dá um disparo que pega no ponto fraco da Estrela da Morte. Enfim, altamente temático, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui. Então, mas nós temos outras versões. Um dos primeiros, que talvez podemos pensar aqui como Ameritrash, é o Cosmic Encounter. Ele saiu numa versão do Game of Thrones do Brasil só, que eu não sei se ainda existe ou está esgotado, provavelmente está esgotado, e que é totalmente assimétrico, tem mais de uma centena de espécies de alienígenas diferentes, e é totalmente competitivo, o Cosmic Encounter. E algumas, como vocês podem imaginar, algumas espécies de alienígenas são mais fortes que outras. Como é que o jogo compensa isso? Ele não compensa, os jogadores compensam. Os jogadores veem, aquele ali é muito forte, então vamos nos opor a ele e vamos vencê-lo. Não é improvável acontecer 2 ou até 3 jogadores se colocarem contra um que está muito na frente e existe uma certa negociação, mesmo que cooperação entre competidores nesse estilo de jogo, especificamente nesse Cosmic Encounter. E é totalmente temático. O Arkham Horror, que eu já mencionei antes para vocês, Twilight Imperium, a 97 a primeira versão, e 2005 essa terceira edição, hoje em dia já tem a quarta edição, que eu não coloquei aqui, e simplificou um pouquinho, digamos, ele foi aumentando, a quarta deu um passinho para trás na simplificação de algumas regras, embora continue sendo demorado e longo, grande. Zombicide, que é um jogo de matar zumbis. Tem uma série de expansões, novas versões, e talvez um dos mais icônicos jogos de estilo Ameritrash hoje em dia. É totalmente cooperativo, mas ele tem alguns elementos que tornam ele talvez um pouco mais rígido do que se imaginaria. Ele é feito para jogar entre 6 jogadores e, fora alguns cenários especificamente feitos para menos jogadores, muito frequentemente um jogador tem que representar ou controlar mais um personagem, o que pode ser um pouco estranho para a imersão no jogo. E eu trouxe aqui o This War of Mine, que eu vou mostrar mais na aula para vocês, que é uma adaptação para tabuleiro do jogo digital, que é totalmente cooperativo e talvez seja um dos mais pesados e dramáticos jogos desse estilo temático Ameritrash que existe hoje em dia no mercado. Ele ainda está disponível no Brasil em português, com uma boa tradução. Então, algumas das características, um pouco em paralelo àquilo que eu mencionei para vocês na aula passada sobre os Eurogames, os jogos temáticos, ou Ameritrash. Geralmente eles não têm um tempo de jogo estimável e costumam ser longos. Quando eu falo longos, eu não estou falando semanas longos, como os Wargames. Eu estou mencionando aqui, difícil de dizer, se vocês têm algum compromisso depois, não vão jogar um jogo desse. Então vocês, vai durar 1 hora, 2 partidas, ninguém sabe. Ninguém sabe. No Twilight Imperium você pode chutar que vai ser de 1h30 a 2 por jogador. Então 6 pessoas forem jogar, 12 horas de jogo. Isso seria o sensato. Mas todo mundo já sabe jogar, já tem muita experiência, joga toda semana. Bem, aí talvez realmente vá ser 1 hora por jogador, mas não é muito provável isso não. E quando geralmente se joga pela primeira vez esses jogos, eu lembro que na turma algumas pessoas mencionaram o Game of Thrones, que é muito Ameritrash, e sim, é um jogo Ameritrash com domínio de território e muito temático e ao mesmo tempo muito demorado, como vocês devem lembrar. Quem jogou já Game of Thrones de 6 pessoas não vai durar menos que 6 horas, ainda mais na primeira partida. Outra coisa interessante é que geralmente, embora isso seja mais nos iniciais, né, é menos comum você ter componentes de madeira em jogos Ameritrash. Isso é muito uma marca dos jogos alemães e a abstração por cubos. A tendência dos Ameritrash Games é eles representarem miniaturas
e geralmente detalhadas, às vezes com boas esculturas, outras nem tanto, mas, digamos, você não vai ter um cubo para representar o Conan, você vai ter uma miniatura do Conan, e aí já existe o hobby dentro do hobby, que é pintar a miniatura do Conan. E todos os exércitos e monstros e adversários que ele e seu grupo vão enfrentar. A aleatoriedade costuma estar presente. O principal símbolo disso é o dado. Rolagem de dados é uma coisa muito comum nesses jogos. E não é equilibrada. Geralmente não tem elementos de mitigação. O que mais comumente acontece é, você tem ali a possibilidade de rerolar o dado. Ou seja, trocar um resultado aleatório por outro igualmente aleatório com a mesma chance de resultado. É bem comum o confronto direto entre jogadores ou, isso que é o engraçado, jogos de caráter cooperativo. Os dois extremos estão presentes. E quando é conflito direto, sim, vai lá e destrói a tropa do adversário, se destrói a capital, enfim. Dependendo do caso, a pessoa é capaz de ficar assistindo os outros jogarem. Até alguns jogos têm, inclusive, regra para desistir antes do fim do jogo, para que a pessoa não seja obrigada a assistir os seus colegas de jogo ficarem jogando depois que ele foi tecnicamente eliminado, embora não efetivamente eliminado do jogo. O tema central é o central ao jogo, e esse é o principal apelo de jogar um jogo dessa natureza. Então a pessoa não está muito preocupada se o jogo é equilibrado, se aquele exército, aquela espécie de alienígena, aquele grupo ali é mais forte ou não. Então as pessoas não vão se preocupar se os Lannisters sempre perdem no Game of Thrones, mas no jogo de tabuleiro, né? Não só na história, spoiler, mas sim pelo fato de que há uma imersão e os personagens estão adequadamente representados, a história faz sentido. Ou isso que eu mencionei desde o início para vocês, ao fim da partida é possível contar o jogo como quem conta uma história. Frequentemente, o fim da partida é definido pelo cumprimento de um objetivo, seja o jogo cooperativo ou competitivo. Isso também é curioso. É incomum vocês terem simplesmente pontos de vitória ao final e quem tem mais vence. Isso é muito comum nos Eurogames e é muito raro em jogos temáticos. Afinal de contas, é um tema, né? Então, a tendência é que você tenha um objetivo, algo aconteceu. Ou condições de vitória. Mesmo em jogos com Overlord, tem condições de vitória distintas para os heróis e para o Overlord e o vilão. Aqui eu aproveito essa aula para introduzir um tópico que eu já mencionei em outras ocasiões, mas que é extremamente relevante para pensarmos em jogos e não apenas analógicos, que é a distinção entre os jogos enquanto narrativas, ou a linhagem de autores dos Game Studies, dos considerados narratologistas, e que vários que discutem imersão estão muito próximos desse nosso debate aqui. Então, são eles que propõem que o jogo é contar uma história, ou jogos servem para contar histórias. Como vocês vão ver na próxima aula, não é bem assim, até porque, se vocês pensarem numa partida de League of Legends, que história é essa que está sendo contada ali? Como assim que o personagem morre e volta 20 vezes, 30 vezes, ou que tem um score de mortes e abates entre os times? Então, isso não é exatamente uma história. É um jogo da arena, tem mais a ver com uma partida de futebol do que necessariamente com uma obra shakespeariana. Então, há uma tensão aqui. Mas, nos Game Studies, quando eles se estabelecem, sobretudo ao longo dos anos 90 e mais intensamente nos anos 2000, como vocês viram na discussão um pouco do Jasper Juhl já e também da Salem Zimmerman, vocês encontram ali alguns elementos da tensão que constitui o confronto entre essas posições, sobretudo pensando em jogos eletrônicos. Eu estou propondo aqui isso também para pensarmos os jogos digitais, que nós vamos discutir mais em profundidade na próxima aula. Essas duas obras aqui, a da Brenda Laurel, Computers as Theater, é uma das mais conhecidas, em língua inglesa, não foi traduzida, e o Hamlet no holodeck, que nós temos como uma das leituras da nossa aula. Temos aqui a nossa versão em português, que é bem diferente na capa dessa daí, mas, como vocês veem, o futuro da narrativa no ciberespaço.
Então, a discussão aqui é literalmente narratologia e não casualmente ela fala de imersão, que é o tópico que a gente vai abordar um pouquinho mais. O outro aspecto é esse dos chamados ludologistas. O próprio Jesper Juhl é considerado um deles. E, bem, segundo eles, a ideia do que define o jogo é literalmente aquelas características que a gente viu no início da disciplina. Muito mais a partir de Zimmermann, Salem e Juhl do que do Kailoa e do Huizinga, mas a partir dessa tradição. O Kailoa e o Huizinga como um pouco founding fathers, assim, um dos predecessores clássicos dos game studies, e essas literaturas mais contemporâneas dos anos 2000 como sendo a consolidação do campo em torno de uma definição específica de jogo. Não, jogo não é narrativa, jogo não é contação de história. Jogo é jogo, tem regras próprias e faz sentido de um modo bem específico, enquanto produto cultural. Então, vocês vão ver que existe uma discussão sobre transposição midiática. Dois exemplos vocês viram aqui. Um dos textos complementares é justamente sobre o Game of Thrones, num dos artigos de um livro que está ali em inglês, mas que vocês têm na bibliografia, e fala de vários outros naquele mesmo livro, fala do Arkham Horror também, e a discussão é uma tese que é meio que uma coletânea de artigos do pesquisador falando de transposição midiática em jogos de tabuleiro. E aqui, um dos jogos que eu exemplifiquei, como Ameritrash, o This War of Mine, é justamente a transposição de um jogo digital, que é a situação na cidade em situação de guerra, sob cerco, e as pessoas tentando sobreviver numa casa arruinada e lidando com o cotidiano, né? Tentando achar comida, abrigo, ainda está frio, além de tudo, né? Tentando não ficar doente, não se machucar. E é a transposição midiática para um jogo de tabuleiro desse jogo digital, e que funciona muito bem, reproduzindo da melhor maneira a experiência depressiva de sobreviver a uma situação de guerra, como essa. Mas isso daqui a gente retoma um pouquinho melhor na próxima aula. Aqui estão alguns dos textos desses autores, dois do Juhl, o que nós discutimos na disciplina não coloquei aqui porque vocês já viram. Essa série Playful Thinking, que aparece ali nesse a arte da falha, ou do fracasso, que seria uma melhor tradução, é especialmente interessante. Vocês encontram vários temas, obras contemporâneas de Game Studies nessa coleção. Imersão, pessoal. Afinal de contas, o que vem a ser imersão? Imersão, tentando fazer uma abordagem um pouco mais sintética do conceito, se refere a um ensaio clássico do Coleridge, aqui mencionado como suspensão voluntária da descrença. Isso é uma das primeiras formas, resgatada por vários autores que mencionam esse tópico, como pensar imersão. Se você vai lá assistir um filme sobre zumbis, bem, você tem que não vai começar a assistir o filme e dizer, mas zumbis não existem. Sim, no filme existem. Você suspende a sua descrença a um filme sobre assombração, sobre fantasma, ou ficções em geral. A própria ficção parte um pouco dessa necessidade da suspensão voluntária da descrença e de conseguir abstrair-se da própria realidade. Isso, em verdade, tem a ver não só com o aspecto do lúdico, como com o próprio lazer. Ninguém vai fazer por lazer algo que é exatamente idêntico à sua vida cotidiana. Até é possível que a pessoa possa encontrar prazer ou realização numa experiência como essa, mas é bastante incomum e geralmente não seria algo valorizado como lazer. Isso o Coleridge menciona num prefácio a uma obra sobre crítica de teatro, e ele está pensando em peças de teatro, né? Que talvez fique ainda mais evidente. Então, você não tem lá algo está sendo representado.
e não tem lá grandes efeitos especiais, fora pólvora ou alguma lâmina de metal flamulada para simular uma tempestade, trovões. Você não vai ter lá grandes efeitos especiais. A gente não está pensando no cinema na era da representação digital de imagens. Digamos, os grandes efeitos especiais com verdadeiros planetas ou universos representados digitalmente, como nós estamos acostumados hoje em dia. Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas definições de imersão, a partir de uma série de autores, e apenas discutir um pouco isso para que a gente possa retomar em aula. Essa primeira definição nos sugere o seguinte: o que seria imersão para Slater e Wilbur? Uma tecnologia que descreve a extensão em que os monitores e computadores são capazes de fornecer uma ilusão inclusiva, extensiva, envolvente e vívida da realidade para os sentidos de um participante humano. Notem, é de 97 e aqui há um grande deslumbramento com essas novas possibilidades técnicas da computação gráfica e simulação digital. Então, aqui imersão é pensada como algo sensorial e capacidade de, digamos, ilusão inclusiva diz respeito muito à realidade virtual. Embora agora, na última década, com o advento do Oculus Rift, um certo revival, até para jogos de videogames, consoles, estou pensando na VR para PlayStation 4, e agora parece que tem uma adaptação para o 5 também. A ilusão de imersão produzida por esse tipo de óculos de realidade virtual já existia nos anos 90, até bem antes, nos anos 90, com esse tipo de interação com ambientes digitais. Foi nesse momento, inclusive, que se pensou naquelas luvas iniciais que se usava para simular as mãos dentro do próprio jogo e que acabou não colando, era uma coisa muito cara e as simulações também eram muito elementares. Hoje em dia, isso já faz bem mais sucesso. Embora haja limitações humanas, né? A gente está pensando aqui numa imersão sensorial nessa primeira definição. As limitações humanas às quais me refiro são, sobretudo, enjoo de movimento. Eu sou um que sofre com isso. Se eu uso VR, eu geralmente saio enjoado, porque o meu corpo digital está se movendo sem que o meu corpo físico se mova. E isso produz um efeito extremamente desagradável para quem sente. Similar a enjoo que as pessoas têm em navio, geralmente. Essa segunda definição da imersão sugere o seguinte: um estado psicológico caracterizado por perceber-se envolvido por, incluído em, interagindo com um ambiente que fornece um fluxo contínuo de estímulos e experiências. Aqui é imersão como presença. Você está no ambiente. Então, os estímulos sensoriais são importantes, mas eles não constituem a experiência como um todo. Então, essa é uma outra forma de pensarmos imersão. Do Whitmer e Signer, os autores, os textos específicos aqui eu posso depois apresentar para vocês em aula, mas eu estou usando mais como definições ilustrativas aqui, pessoal. A Murray, nessa obra, que foi provavelmente uma das mais citadas posteriormente, todo mundo que discute imersão após ela cita a própria autora, nos sugere o seguinte: buscamos uma experiência psicologicamente imersiva, a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina. A sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. Aqui aparecem um pouco os dois elementos. É sensorial a imersão, mas é essa sensação de estar presente num ambiente mediada pelos nossos sentidos. Talvez por isso faça tanto sucesso, desde Wolfenstein 3D, o jogo de tiro em primeira pessoa. Você está lá. A primeira pessoa lhe dá a ilusão, mesmo que seja na tela de um computador, de que aquele ali é você. Mais do que na visão vista de costas, né? Na visão em terceira pessoa. Ou isométrica, que geralmente é para jogos táticos como Age of Empires similares. Pensando nos digitais aqui, né?
ela também, na maior parte dos casos, menciona só os digitais. Eventualmente, ela faz alusão a algum jogo analógico. Então, presença como imersão, nessa forma aqui proposta pelo Brown e Keynes, nós podemos pensar pelo menos 3 níveis para essa imersão como presença, como estar em um outro ambiente. O comprometimento, que eu propus aqui como tradução para engagement, a absorção, esse engrossment, e a imersão total, total immersion, que representaria um estado similar ao descrito pelo conceito de presença por outros autores. Então, esse comprometimento ou esse engajamento, num anglicismo, mas que é possível em português, diz respeito àquela posição de sentar-se na frente do sofá, não como o clássico couch potato, né? Sentar para trás, num lazer passivo, você está jogado no sofá. É a batata de sofá. Você está passivamente consumindo o que passa na TV. O comprometimento diz respeito a essa atitude de se inclinar para frente. Ou quem nunca ouviu da mãe ou de um pai ou do irmão mais velho, o que é isso? Vai entrar na tela do videogame, do computador? A absorção diz respeito a um passo adicional. Você já está ali. Muitas vezes, fluxo acontece nesse âmbito. A gente não está pensando aqui flow ou fluxo, que a gente discutiu na aula passada, como sendo algo excludente dessa imersão. Mas essa sensação de absorção pode indicar um estado de fluxo ou pode simplesmente indicar um outro tipo de experiência, que tem essa também característica da absorção do jogador ou do interator por aquele objeto com o qual ele está interagindo, aquele jogo com o qual ele está jogando. E imersão total, bem, isso é sentir-se presente no jogo. O que não é muito comum em jogos de tabuleiro. Eventualmente, eu até vou mostrar para vocês um da aula, que apresenta um pouco disso. Porque é um jogo analógico que usa um óculos 3D para apresentar digitalmente um caso. E aí a pessoa bota o óculos 3D e durante um tempo ali, 1 minuto e meio, ela observa lá a cena do crime para encontrar pistas do que aconteceu. E fala isso para os outros jogadores. Eles conseguiram, a partir de um híbrido digital analógico, produzir esse efeito. O nome do jogo é Chronicles of Crime. Duas metáforas principais aqui. A imersão como absorção enfatiza a interação com o meio e a intensidade da atenção e do envolvimento com o jogo. Está mais próxima da discussão dos ludologistas, do Jules e de Salim Zimmerman. E essa imersão com absorção é o que se aproxima muito também do estado de fluxo que eu descrevi para vocês. É possível você estar absorto num jogo de azul, num jogo de xadrez, e nem por isso você se sente como um azulejo ou como uma peça de xadrez. Não faz nem sentido dizer uma coisa dessas. Né? A imersão como transporte se dá na sensação de ser levado a outra realidade. Aí já faz mais sentido aquilo que Murray e Lowry nos propõem, e sim, você às vezes se sente como estando na cena descrita num livro. E isso é uma experiência estritamente abstrata. Você se sente lá fisicamente pela riqueza de detalhes, pela narrativa, pela descrição, e você lembra às vezes de cenas escritas num livro, e o que muitas vezes leva a esse fenômeno extensivo de não, mas o livro é melhor do que o filme. Sim, nada é melhor que a sua imaginação. Os efeitos especiais da nossa imaginação sempre são melhores. E, geralmente, o que nós imaginamos, a não ser que vocês assistam alguma representação dramática antes, é muito diferente do que aparece na tela. Eu estou pensando no Tyrion Lannister, por exemplo, do livro e da série, que não tem muita relação um personagem com o outro. Né? Aqui, para finalizar, eu apresento para vocês um exemplo de imersão a partir de um artigo específico no qual nos sugerem 3 dimensões distintas. Uma imersão sensorial, eu não vou detalhar todo o modelo aqui, em aula eu posso apresentar isso para vocês, em aula síncrona, porque faz mais sentido,
e eu posso ir apontando e falando passo a passo, mas as 3 dimensões que eu queria destacar aqui são a sensorial, a baseada em desafio e a imaginativa. A sensorial diz mais respeito àquilo que a gente estava mencionando antes, por exemplo, usar um óculos de VR e sentir-se no lugar, ou jogar um jogo de tiro em primeira pessoa e sentir-se como estando interagindo no jogo. A imaginativa diz mais respeito a essa imaginação narrativa, que quando lemos um livro muito bem escrito e muito bem descrito, nós nos sentimos lá. E a baseada em desafio, que é a mais tipicamente próxima de interações com jogos, não precisa de nenhum desses 2 elementos. Você pode fazer isso num tabuleiro de xadrez. E é a mais propensa, por ser baseada em desafio, a também gerar fluxo. Então, Challenge-Based Immersion pode ser associado diretamente ao estágio do flow. E aí, claro, vocês têm esses 3 elementos ali da estrutura de jogo, regras, história e espaço a partir desses jogadores. Para eles, a estrutura do jogo implica uma história. E, bem, isso podemos destacar depois. Os autores são Ermi e Mayra, você escreve desse jeito. O artigo eles apresentaram num congresso e até hoje foi o que eu achei o melhor artigo para falar dessas 3 dimensões que eu descrevi aqui: a sensorial, a baseada em desafios e a imaginativa. E como vocês observaram, na maior parte dos casos nós vamos estar trabalhando com jogos voltados para o uso em atividades de ensino, seja baseado em desafios, seja baseada em imaginação. É improvável que a gente faça uso de imersão sensorial na maior parte dos empregos que nós temos de jogos para ensino na área, sobretudo nas áreas humanas, né? Embora isso fosse possível em outros contextos. Eu estou pensando aqui especificamente, por exemplo, em uso de VR para dessensibilização de fobias em psicologia. É possível, a pessoa sabe que é VR, ela entra lá e interage com um objeto fóbico, de modo a mitigar a sensação de fobia, medo patológico, de modo simplificado, né? Basicamente, pessoal, essa é a exposição que eu tinha a fazer para vocês. A minha ideia é que vocês consigam notar que, de alguma forma, há uma relação entre esses tópicos, os jogos narrativos ou jogos temáticos, mais amplamente pensando, e esse fenômeno da imersão. Então, eu espero que vocês tenham apreciado essa exposição, mesmo que breve e simples, e discutimos um pouco melhor nossa aula síncrona. Até breve.